Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Memória Brilhante, escrito pelo grande escritor Tony Buzan. Nós já falamos em um vídeo anterior que o Tony Buzan criou uma técnica de memorização muito interessante, muito boa, chamada mapas mentais. Tá? Hoje nós vamos falar sobre várias técnicas de memorização que, embora não criadas por Tony Buzan, ele, no entanto, as apresenta de uma maneira muito interessante e muito inteligente. Por isso que nós gostaríamos que, se você puder compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas, principalmente pessoas que estão pensando em fazer algum tipo de prova, algum tipo de concurso, algum tipo de, ah, enfim, vestibular, o que for, tá? O que for. Ou pessoas que verdadeiramente se interessem por ter uma boa memória, pessoas que de repente têm problemas de memória, têm algum tipo de dificuldade para memorizar informações. Essas técnicas de memorização ensinadas por Tony Buzan vão ajudar você sem dúvida alguma. Então eu vou falar de maneira rápida, de maneira sintética, vou dar só uma pincelada rápida sobre essas técnicas de memorização, tá? Então envie esse vídeo para o maior número possível de pessoas e trave esse vídeo quantas vezes, pause ele tantas vezes quantas forem necessárias, anote, né, as técnicas de memorização que eu vou falando e preste bem atenção e pratique isso, porque isso ajuda de uma maneira fenomenal, tá? Fenomenal. Então existem dois princípios básicos em toda a técnica de memorização. A primeira se chama imaginação e a segunda se chama associação. Tá? Então, imaginação e associação. Tá? Por exemplo, suponhamos que você queira memorizar as seguintes palavras: queijo, mortadela, tomate e alface. Queijo, mortadela, tomate e alface. A maioria das pessoas ficariam repetindo 1 milhão de vezes: queijo, mortadela, tomate e alface. Queijo, mortadela, tomate e alface. Mas essa técnica de memorizar de maneira, digamos assim, dura e crua, ela funciona por um período muito pequeno. Tá? Depois de um tempo você acaba se esquecendo. Como é que a gente faz então? Uma das técnicas de Tony Buzan é a seguinte: imagine que na porta da sua casa há um chão feito de queijo. Imagine que foi derramado bastante queijo no chão, né, de tal maneira que o chão parece feito de queijo. Imagine você pisando nesse queijo, imagine ele grudando nos seus pés, imagine aquele cheiro nojento de queijo fedendo nas suas narinas, imagine o som do queijo derretido nos seus pés e você tentando pisar, tentando sair daquela situação e não conseguindo, como se os seus pés estivessem colados nele, colados no chão. Imagine tudo isso. Agora imagine que na maçaneta da sua porta existe bastante mortadela. Bastante mortadela ao redor da maçaneta, bastante mortadela em cada pedaço da maçaneta da porta e você sendo obrigado a colocar sua mão na gordura da mortadela para poder abrir a porta. Agora você abriu a porta. Agora imagine que existem 2 tomates gigantes, tá, em cima do sofá da sua sala de estar, ou em cima de alguma cadeira que você tenha junto da porta principal depois de já ter entrado em casa. Imagine esses 2 tomates gigantes. Imagine o som que eles produzem quando bate algum vento e um se choca com o outro. Agora imagine que no chão da sua sala de estar há um monte de alface esparramada, alface grande, alface verde, alface saindo um líquido esverdeado dela. Agora eu te pergunto, quais são as 4 palavras mesmo que eu tinha pedido para você memorizar? Isso mesmo: queijo, mortadela, tomate e alface. Muito mais fácil dessa maneira do que você simplesmente ficar repetindo: queijo, mortadela, tomate, alface, queijo, mortadela,
tomate, alface. Quer dizer, muito melhor dessa maneira do que ficar simplesmente repetindo, batendo na mesma tecla um monte de vezes. Por quê? Porque você usou a sua imaginação. Todas as técnicas de memorização se utilizam da imaginação do indivíduo para serem aplicadas. Você sempre vai ter que imaginar alguma coisa. Você sempre vai ter que usar a sua imaginação de alguma maneira. E nesse exemplo que eu citei, de como memorizar queijo, mortadela, tomate e alface, você usou além da imaginação, porque você teve que imaginar a sua casa cheia de queijo, mortadela, tomate e alface, você ainda teve também que se utilizar da associação. Como assim associação? Você associou a maçaneta da porta de entrada na sua casa, que é algo que você conhece na ponta da língua, algo que você vê todos os dias, algo que você está acostumado a mexer. Você associou essa informação antiga da maçaneta, do toque da maçaneta, do frio da maçaneta da sua porta, com a informação nova da mortadela. E o chão que você está acostumado a pisar perto da sua porta de entrada da casa, você associou com a ideia do queijo. Ou seja, você conseguiu estabelecer uma associação entre uma velha informação e uma nova informação. Da mesma maneira, aquele sofá que há na sua sala, ou aquela poltrona que há na sua sala, é uma informação antiga, que você já está acostumado a ver ali um monte de vezes. Se alguém te perguntar o que tem na tua sala de estar, a primeira coisa que vai vir vai ser a imagem daquele sofá. Por outro lado, você conseguiu associar o sofá com os dois tomates, porque você fez com que na sua imaginação os dois tomates fossem imaginados exatamente em cima daquele sofá. Da mesma maneira, o chão, né, o chão, aquele chão da sala de estar que você está acostumado a ver todos os dias e que representa, portanto, uma informação antiga, você conseguiu criar uma informação nova e associar a informação nova com a informação antiga. A informação nova com a informação antiga. Você conseguiu fazer essa associação ao fazer com que a alface fosse imaginada em cima do chão da sala de estar, que é algo antigo, algo que você já está acostumado a ver. Percebe? Então, não existe técnica de memorização sem imaginação e associação. Você sempre vai ter que imaginar e associar. Existem princípios de memorização, né? Princípios básicos de memorização, que são sentidos, exagero, ritmo e movimento, cor, números, símbolos, humor, atração, ordem, padrões, pensamento positivo. Então, por exemplo, no exemplo do exagero, nós tivemos que exagerar a imagem dos dois tomates em cima do sofá. A questão da ordem do movimento, nós tivemos que imaginar que um vento vinha e fazia com que os dois tomates se batessem e você ouvisse o barulho dos dois tomates se batendo em cima do sofá. Você teve que imaginar também, de forma exagerada, bastante mortadela na maçaneta da sua porta e bastante queijo em cima do chão. Tá? E bastante alface no chão da sala de estar. Então, só nessa brincadeira você usou imaginação, associação e usou vários outros elementos que são indispensáveis para uma boa técnica de memorização. Lembrando que essa técnica de memorização que eu mostrei agora para vocês, ela é muito boa para memorizar listas, tá? Listagens, listas, ela é muito boa na hora de memorizar listas, tá? Uma outra técnica de memorização que eu vou falar aqui para vocês, tá? São esses. Primeiro, o sistema de formato numérico. Segundo, o sistema de rima numérica. Terceiro, o sistema alfabético. Quarto, a sala da memória, também chamado de palácio de memória, ou técnica LOT. E o quinto é o sistema nome-fisionomia, tá? Bom, o primeiro deles é o chamado sistema de formato numérico. Sistema de formato numérico. Por que o sistema de formato numérico tem esse nome? O sistema de formato numérico tem esse nome por ser uma técnica de memorização que se baseia no formato dos números arábicos com imagens que você possa usar para representá-los.
Então, por exemplo, se você tiver que memorizar uma lista do tipo 1, queijo, 2, mortadela, 3, tomate, 4, alface, quinto, berinjela, por exemplo, você não vai conseguir imaginar o número 1, porque o 1 é uma abstração, é algo abstrato. E a nossa imaginação ela só consegue imaginar coisas concretas, coisas que você possa tocar, apalpar. Você nunca vai conseguir imaginar algo abstrato. Tá? Por exemplo, Deus. Deus é uma abstração, portanto tu nunca vai conseguir imaginar Deus. Ideias. Ideias são abstrações, por isso você nunca vai conseguir imaginar ideias. Você só pode refletir sobre, mas não pode imaginar elas, não pode criar uma imaginação. A palavra imaginação é uma palavra de origem latina que vem da palavra imago ou imagem, que é exatamente isso que você está imaginando. Ou seja, criar uma imagem dentro da sua memória, criar uma imagem dentro da sua mente, criar uma imagem dentro de você. Quando você vai conversar com uma pessoa e você conta algo que aconteceu 2 dias atrás, por exemplo, você vai usar a sua imaginação, você vai imaginar, ou seja, você vai recriar as imagens daquilo que aconteceu para poder contar. Tá? Então nós usamos a imaginação o tempo todo. Se você vai assistir um jogo de futebol e você vai contar para as pessoas sobre o placar e sobre os melhores momentos, você vai ter que recriar, ou seja, imaginar as jogadas, as posições dos jogadores, a maneira como eles chutaram a bola e como eles passaram a bola e contar isso para as pessoas. Então nós usamos a imaginação o tempo todo. Então, o sistema de formato numérico ele se baseia da seguinte maneira. O número 1, por exemplo, se parece com um pincel ou com uma vela, tá? Então quando tu quiser se lembrar de uma lista e disser, por exemplo, um mortadela ou um queijo, por exemplo, ao invés de você pensar no número 1, que não tem como a gente pensar por ser uma abstração, imagine uma vela ou um pincel, tá? Por exemplo, usando o sistema de formato numérico como base, você poderia ter imaginado uma vela comendo mortadela, ou uma vela comendo queijo, ou uma vela comendo tomate, ou uma vela comendo alface, ou uma vela comendo berinjela, ou uma vela fazendo qualquer outra coisa que na sua listagem escrita estaria do lado do número 1, seria a primeira coisa da lista. Então, 1, pincel ou vela. 2, cisne. Por que o 2 é representado pela imagem de um cisne? Porque o número 2 ele tem esse formato. E o cisne, o pescoço do cisne tem exatamente esse formato. Do bico do cisne até o corpo dele, tu vê bem direitinho o número 2. Por isso que o número 2, a imagem do número 2 é representada na imaginação como um cisne. 3 é um coração. Por quê? Porque o 3 é assim, tá? Só que se tu coloca ele de lado, ele vai parecer bem direitinho a parte superior de um coração. Tá? Lembrando que os desenhos de coração na internet é geralmente um 3 virado para baixo mais um V embaixo. Então, um 3 e um V. Então, dessa maneira, o 3 é representado nessa técnica de memorização pela imagem de um coração. O 4 é um barco à vela. Porque se você desenhar o número 4 assim, você só teria que desenhar um pequeno retângulo embaixo para representar bem direitinho um barco à vela. No qual a parte superior do número 4 é bem direitinho a vela, tá? Do barco à vela. O 5 é representado por um gancho. Por quê? Porque o número 5, se você vira ele de lado, ele vai parecer bem direitinho o gancho do Capitão Gancho, por exemplo. Então o 5 é representado por um gancho. O 6 é uma trombeta de elefante. Por quê? Porque o 6, né? O 6 ele se parece bem direitinho com uma tromba de um elefante, né? A tromba virada para cima. 7 é um penhasco, tá? Exatamente porque o 7 parece bem direitinho um grande precipício, um grande penhasco, né? Com uma parte assim. O 8 é um boneco de neve, evidentemente, porque o 8 representa... Se você vai desenhar um boneco de neve, o que você faz? Você vai desenhar um número 8, né? E geralmente mais uma bolinha em cima representando a cabeça do boneco de neve e acabou. Você já
desenhou um boneco de neve tendo como base o número 8. 9 é um balão de gás, tá? Exatamente porque o 9 nada mais é do que uma espécie de círculo com um fiozinho saindo de uma das extremidades dele. Então lembra bem um balãozinho a gás, desses balãozinhos de aniversário, subindo. E o 10 é um taco e uma bola de beisebol. Ou ainda você pode imaginar uma baqueta e um tambor ou alguma outra coisa do tipo, tá? Então, se você acompanhou direitinho do 1 como sendo uma vela ou um pincel, do 2 como sendo um cisne, do 3 como sendo um coração, do 4 como sendo um barco à vela, do 5 como sendo um gancho, do 6 como sendo uma tromba de elefante, do 7 como sendo um penhasco, do 8 como sendo um boneco de neve, do 9 como sendo um balão a gás e do 10 como sendo um taco de golfe, uma bolinha de golfe do lado, né, um taco de beisebol e uma bolinha de beisebol do lado, você automaticamente já tem como representar os números de uma maneira que você possa substituir os números, que é algo abstrato, pelos, né, objetos que vão representar esses números, como no caso do pincel, do taco de beisebol e por aí vai, que são algo físico. Lembrando que o nosso cérebro só consegue imaginar coisas físicas, coisas que dá para você apalpar. Daí a importância de você substituir o número, a representação numérica simples, por algo concreto. Tá? Então, por exemplo, tá? Se você quiser memorizar digamos assim, a seguinte listagem, usando o sistema de formato numérico na prática. Por exemplo, memorize a seguinte lista. Número 1, sinfonia. Número 2, oração. Número 3, melancia. Número 4, tartaruga. Número 5, motocicleta. Número 6, sol. Número 7, sorvete de chocolate. Número 8, flores. Número 9, nave espacial. E número 10, trigal. Tá? Então, como é que a gente faz para memorizar essa lista e para saber, né, qual que é qual? Por exemplo, número 1. O número 1 é sinfonia. Então imagine que há uma vela, né, tocando um instrumento musical, tá? Dentro do seu quarto, por exemplo. Número 2, imagine que um cisne está fazendo uma oração, porque o 2 é oração nessa lista. 3, né, melancia. Imagine que um coração, né, está segurando uma melancia e saindo correndo com a melancia. Imagine o barulho do coração correndo, das perninhas do coração correndo. Imagine a melancia quase caindo, aquela melancia bem verde, em contraste com aquele coração bem vermelho. 4 é tartaruga. Imagine uma tartaruga dentro de um barco à vela. Tá? 5. Imagine uma motocicleta. Por quê? Porque 5 é um gancho. Imagine que uma motocicleta está sendo guiada por um gancho. Tá? Um gancho bem grande e a motocicleta bem pequena. Imagine o gancho que está quase destruindo a coitada da motocicleta. 6 é sol. Imagine uma tromba de elefante que tem um sol na ponta. 7. Sorvete de chocolate. Imagine um penhasco todo feito de sorvete de chocolate. 8. Flores. Imagine imagine um boneco de neve com um buquê de flores, levando um buquê de flores para a namorada dele, tá? No meio de um jardim. 9. Nave espacial. Imagine um balão a gás levantando uma pequena nave espacial. E número 10, trigal. Tá? Imagine, por exemplo, um taco de beisebol e uma bolinha de beisebol. Imagine que o taco de beisebol tem o formato de um trigo. Tá? Então, se você conseguiu imaginar tudo isso, você automaticamente vai conseguir. Se uma pessoa te perguntar, me dê a lista, você vai dizer 1, sinfonia, 2, oração, 3, melancia, 4, tartaruga, 5, motocicleta, 6, sol, 7, sorvete de chocolate, 8, flores, 9, nave espacial, 10, trigal. E se a pessoa te perguntar direto,
nessa lista o número 4 tinha a ver com qual palavra, aí você vai imaginar a tartaruguinha num barco à vela e vai dizer 4 era a tartaruga. Ou seja, o item número 4 era uma tartaruga. Depois a pessoa vai te perguntar, tá, e o item número 6 o que que era? Aí você vai se lembrar, né, não do número 6 mas sim daquilo que o número 6 é representado, ou seja, uma tromba de elefante. E você vai imaginar que a tromba de elefante tinha um sol na ponta. Então, 6, o item número 6 é um sol. Né? Aí a pessoa vai te perguntar, tá, e o número 7? Aí você vai responder 7, o item número 7 era um sorvete de chocolate. Aí a pessoa vai te perguntar, tá, e o número 1? Aí você vai dizer, 1 era sinfonia. Aí a pessoa vai te perguntar, tá, e o item número 2 o que que era? Ah, o 2 era oração. Aí a outra pessoa vai te perguntar, tá, e o número 10 o que que era? Ah, 10 era um trigal. Por quê? Porque você vai conseguir imaginar uma bola de beisebol e um taco de beisebol e o taco no formato de um milho, de um trigo. Né? Nave espacial, qual era o item da nave espacial? Qual era o número do item da nave espacial? Ah, o item da nave espacial era o número 9. E por aí vai. Então, esse é o sistema de formato numérico. Você transforma os números em objetos que você possa palpar e você imagina esses objetos e você se utiliza como base o formato do número. Tá? Se você fosse representar aquele número por algo que existe na vida real, né, o formato dele, como você o representaria? É assim que funciona. E se, por exemplo, no caso do número 2, se você tiver que memorizar uma lista de 10 palavras, em que a palavra de número 2 for, por exemplo, hambúrguer, aí tudo que você vai ter que fazer é imaginar um cisne comendo hambúrguer. Se o número 2 for sorvete, você só vai ter que imaginar um cisne, que vai sempre representar o número 2 no seu cérebro, um cisne comendo sorvete. Então, esses números, uma vez que você tenha transformado eles em imagens e memorizado eles, o seu cérebro nunca mais vai esquecer. E sempre que você tiver que se lembrar de uma lista de 10 coisas, você vai simplesmente imaginar aqueles personagens que você está usando para representar os números, executando aquela ação relacionada àquela palavra da lista. Tá? Então, por exemplo, se você, como o número 5 vai ser sempre gancho, se você tiver que memorizar uma lista em que o número 5, o quinto elemento da lista, seja, por exemplo, um chiclete, tudo que você vai ter que fazer vai ser imaginar exatamente o gancho, que vai representar o número 5, fazendo alguma coisa com algum chiclete. Tá? Ou comendo o chiclete, ou o chiclete sendo maior do que ele tendo que equilibrar aquele chiclete na ponta dele, ou ele levando um chiclete de arrasto como se estivesse levando um carro, como se fosse o guincho de um carro, tá? E por aí vai. Ou seja, imaginação e associação. Os dois princípios básicos da memorização. Então, esse foi o sistema, tá, de formato numérico. Depois tem o sistema de rima numérica. Como funciona o sistema de rima numérica? O sistema de rima numérica funciona da seguinte maneira: você vai substituir os números na sua imaginação pelos sons que eles lembram. Por exemplo, 1 atum, 2 arroz, 3 reis, 4 mastro, 5 brinco, 6 português, 7 croquete, 8 biscoito, 9 dose e 10 pastéis. E aí, por exemplo, se tu quiser memorizar uma lista que o número 1, por exemplo, seja, vamos supor, um CD que você esteja indo comprar no mercado, basta você você quiser usar o sistema de rima numérico para fazer essa memorização, basta, como o número 1 lembra o som do atum, basta você se lembrar de um atum, né, comprando um CD, ou um atum com um monte de CDs na mão. Tá? Se você, por exemplo, quiser memorizar uma lista em que o número 5 seja alface, o número 5 lembra brinco. Então basta você imaginar
um brinco, né, pegando uma alface, ou um brinco conectado numa alface, ou um brinco fazendo alguma outra coisa com alface, ou um brinco pegando uma alface e usando como se fosse um leque, né, por causa do calor que está sentindo. Cria uma historinha, entendeu? E se você fizer isso, você vai conseguir memorizar o sistema usando o sistema de rima numérico com facilidade, né? Sistema de rima numérica. Depois, o terceiro sistema de memorização que o nosso livro aqui apresenta, né, que esse livrinho aqui apresenta, é o chamado sistema alfabético, em que ao invés de você usar números, você vai usar letras. E aí, cada vez que você quiser memorizar um item, você vai associar com alguma letra do alfabeto. Por exemplo, a letra A lembra uma abelha. Se a primeira coisa que você tiver que memorizar do item for, vamos supor, um livro, tá? Vamos supor, você queira comprar um livro no mercado e aí tu tenha colocado como item número 1 da tua lista para tu memorizar um livro, e você estiver usando o sistema alfabético de memorização, você vai imaginar uma abelha, que vai representar a letra A, carregando um monte de livro, e bem pesados, assim, a ponto dela quase cair. Tá? Por exemplo, C representa, vamos supor, cebola. Tá? Se você quiser, na sua lista, né, um dos itens for exatamente videogame, vamos supor, você vai imaginar uma cebola jogando videogame. Então, usando esse sistema, você teria, por exemplo, se uma pessoa te perguntasse, qual é o primeiro item da lista? Você ia se lembrar que o primeiro item da lista era livros. Por quê? Porque você vai imaginar a letra A, representado por uma abelha, e o item do lado, que seria livros. Então a abelha vai carregar livros. Você, por exemplo, vai se lembrar que C tem a ver com cebola, e no caso, nesse exemplo, a cebola vai estar jogando videogame. Por quê? Porque a letra C, nesse caso, vai estar associada ao terceiro item da lista, que é videogame. Percebe? Esse já é mais dificilzinho de usar, tá certo? O próximo sistema é o chamado sistema nome e fisionomia, que daí esse já tem como objetivo fazer com que você memorize o rosto das pessoas. Como é que você vai memorizar o rosto das pessoas? É só você usar exatamente a fisionomia da pessoa e tentar fazer com que a fisionomia da pessoa lembre você, nem que seja das duas ou três letras iniciais do nome da pessoa. Ou, por exemplo, imaginar alguma característica da personalidade da pessoa que faça você se lembrar do nome da pessoa. Tá? Essa já é uma tecnicazinha para se lembrar apenas do nome. Tá? Existe também, dentro dessa mesma técnica, eles mandam geralmente você repetir várias vezes o nome da pessoa durante uma apresentação para gravar com mais facilidade. Tá? E depois, tá? O próximo item é exatamente o próximo sistema de memorização, é o chamado sala de memória, tá? O próximo item é sala de memória, ou também chamada de palácio de memória ou técnica lote. O que significa esse palácio de memória ou sala de memória ou técnica lote? É uma técnica de memorização muito antiga, criada por um filósofo, um poeta chamado Simônides de Sceaux, que foi um poeta que viveu no século V a.C. Simônides de Sceaux, certa vez, foi declamar poemas para um determinado rei, e esse rei ele ouviu o poema declamado pelo Simônides de Sceaux, só que o rei ficou muito aborrecido porque Simônides de Sceaux falou mais sobre os deuses do que sobre ele. Então o rei disse para Simônides de Sceaux que os deuses te recompensem, eu não vou te dar nada, nenhuma dracma, nenhum centavo, seria o equivalente atualmente, nenhum centavo, nada. Então dois jovens chamaram Simônides de Sceaux para a rua
acredita-se que eram dois deuses, chamaram Simone Desdeceus para a rua, Simone Desdeceus saiu, e a casa em que o rei estava caiu com tudo, e matou todos os indivíduos que estavam naquele banquete. O que acontece é que os familiares foram pegar os destroços, foram pegar os restos mortais de suas vítimas, enfim, mas estavam irreconhecíveis, porque a casa caiu toda sobre eles, eles ficaram irreconhecíveis, os corpos ficaram irreconhecíveis. Então o que aconteceu? Chamaram Simone de Zeus, disseram para ele: você estava no banquete, será que você se lembra das fisionomias deles? O Simone de Zeus fechou os olhos e começou a se lembrar do banquete, começou a se lembrar da mesa, começou a se lembrar da posição que cada um estava ocupando na mesa, o local em que cada um estava sentado, se um estava caminhando, se não estava caminhando, e dessa maneira ele foi reconhecendo de um a um os corpos através dessa lembrança que ele teve do local. Então Simone de Zeus pela primeira vez descobriu que o nosso cérebro armazena com muita facilidade locais, a maneira como os locais ficam localizados, os objetos dentro das casas, as peças, as salas, tudo. O cérebro memoriza tudo, meio que como se fosse uma foto, ele vai tirando foto, ele vai se lembrando de tudo. Se você, por exemplo, se eu perguntasse para você o que você tem dentro de casa, você fecharia os olhos e se lembraria de cada cômodo da sua casa. Mesinhas, mobílias e até mesmo pequenos objetos da sua casa você se lembraria. Então Simone de Zeus resolveu aperfeiçoar isso. Ele disse: bom, sempre que eu tiver que memorizar um texto, eu vou pegar as palavras do texto. Se as palavras do texto estiverem relacionadas com coisas físicas que dê para palpar, eu vou imaginar essas coisas físicas dentro de locais que eu conheço na ponta da língua. Se, no entanto, as palavras estiverem relacionadas a coisas que não existem na vida reais, eu vou cortar a palavra ao meio, em forma de sílabas, assim, vou cortar as sílabas, e vou tentar imaginar, né, objetos físicos palpáveis cujo nome ou comece com aquelas sílabas ou tenha aquelas sílabas, nem que sejam as duas iniciais, no seu início. Então, por exemplo, desenvolvimento na língua portuguesa, usando essa técnica criada pelo Simone de Zeus, imagine que dentro do seu quarto, mais precisamente em cima da sua cama, estão dois cachorrinhos poodle, né, em tamanho grande. Um dos cachorrinhos poodle está segurando uma nota de R$ 10 e a outra está segurando um pacotinho de balinha Mentos. Dessa maneira, você, por causa da nota de R$ 10, você vai se lembrar que a palavra começa com des. O fato dos dois cachorrinhos estarem juntos, meio que se abraçando, vai fazer com que você se lembre do meio da palavra envolver. E o fato de um dos cachorrinhos estar segurando uma balinha Mentos vai fazer você se lembrar que a palavra termina com mento. Então, desenvolvimento, des a nota de R$ 10, o envolvimento relacionado aos dois cachorrinhos se abraçando, e mentos mento seria exatamente o pacotinho de mentos numa das mãos do cachorro, numa das patinhas do cachorro. Então, ou seja, você literalmente pegou a palavra desenvolvimento, cortou ela em três partes, em três sílabas, e você usou objetos que tenham no início, né, no início ou no meio dos seus nomes exatamente alguma coisa relacionada a cada uma dessas três sílabas. Seria essa a ideia. Então essa técnica chamada de palácio de memória, ela é muito usada para memorizar textos inteiros. Só que você deve memorizar um número, digamos assim, de no máximo 10 palavras em cada ambiente da sua casa. Então, se a sua casa tem, vamos supor, 5 peças, digamos assim, ou 8 peças, se forem 8 peças, ou seja, 8 salas, você vai poder memorizar usando a sua casa no máximo 80 palavras. Se a sua casa tiver 10 salas, você vai conseguir memorizar no máximo 100 palavras. E no caso, porque você vai ter que colocar dentro da sua casa mentalmente, na sua imaginação isso, 100 objetos relacionados às palavras que aparecerem no texto que tu vai memorizar. E, né, depois de um certo tempo, você vai poder... Então, palácio de memória é exatamente isso. Você pega
imagens da sua casa, imagens dos cômodos da sua casa, e você associa essas imagens ou essas informações em forma de imagem com as novas informações que você quer armazenar. Então, por exemplo, tu quer memorizar a palavra desenvolvimento, corta a palavra desenvolvimento em 3 pedaços, em 3 sílabas, e você pega des vai te lembrar, por exemplo, de uma nota de R$ 10. Envolvimento vai fazer você se lembrar de alguma coisa que está se envolvendo. No caso desse exemplo, 2 cachorrinhos poodle se envolvendo, por exemplo, dando um abraço um no outro, em cima da sua cama, em pé um para o outro. E mento, que é o final da palavra desenvolvimento, mento, um desses cachorrinhos vai estar segurando uma caixinha de mentos, tá? Que é aquelas balinhas que as pessoas compram. Então, quer dizer, é isso que é o palácio de memória. Por exemplo, tu quer se lembrar a Bela e a Fera, por exemplo, tu imagina exatamente a imagem da Bela e da Fera no seu quarto. Ou, por exemplo, você quer memorizar um livro inteiro, por exemplo, você imagina que cada parágrafo tenta colocar imagens que te lembrem de cada uma das palavras dentro da sua casa. Se houver pouco espaço, imagine que está acontecendo na sua rua, tá? Aí, quando você usa essa técnica de memorização e imaginando a sua casa e palavras que você vai transformar em imagens e vai imaginar que estão acontecendo dentro da sua casa, isso é chamada de sala de memória ou palácio de memória. Agora, quando ao invés de uma casa, tu imagina que uma rua, alguma coisa está acontecendo na rua, ou seja, essas imagens que vão te lembrar as palavras do teu texto, essas imagens estão acontecendo na rua, né, ações que estão acontecendo na rua, aí passa a ser chamada de técnica LOT. LOT é uma palavra de origem latina que significa lugares, tá? A palavra local, a palavra locus, tá? Tudo vem dessa mesma origem, lugar. Tá? Tem a ideia de lugar. Então você vai literalmente imaginar, né, transformar as palavras em imagens e imaginar que elas estão executando ações em uma rua ou em um conjunto de ruas que você conheça. Tá? Isso é a técnica LOT. Tá? Então, por exemplo, se você quiser unir as técnicas de memorização, unir, por exemplo, o sistema de formato de números, né, o sistema de formato numérico, com o palácio de memória ou com técnica LOT, basta você imaginar, por exemplo, que aquelas palavras da lista que você está memorizando, elas estão acontecendo exatamente na sua rua ou numa rua que você conhece na ponta da língua, tá? Por exemplo, se a primeira palavra da lista é, vamos supor, escrita, você vai imaginar que na sua rua há uma grande vela representando o número 1, escrevendo num pedacinho de papel. Se a segunda palavra da sua lista que você quer memorizar é oração, você vai imaginar que na sua rua, tá, naquela mesma rua, há do lado da vela um cisne branco fazendo uma oração com as 2 patinhas assim. Se você quer memorizar, se a terceira palavra da sua lista de 10 coisas for melancia, basta você imaginar que naquela mesma rua há uma melancia e há um coração batendo dentro da melancia. Tá? Se a quarta palavra que você quer memorizar é tartaruga, imagine que do lado da melancia há um grande barco à vela representando o número 4 e uma tartaruga dentro dela. Tá? E uma quinta, se você quiser memorizar mais um item, né, dessa lista de 10 coisas, a quinta coisa for motocicleta, por exemplo, ou for estrada, vamos supor, imagine um gancho, né, riscando a estrada, tá, depois daquele barco à vela.
E tente encaixar esses personagens, digamos assim, uns com os outros na forma de ação. Faça com que um esteja agindo e cooperando com o outro de alguma maneira. Crie uma historinha que esteja acontecendo na sua rua, por exemplo. Aí basta você fechar os olhos e simplesmente ir evocando essas imagens sempre que você quiser. Tá certo? Então, existe uma outra técnica de memorização, tá? Existe uma outra técnica de memorização. Essa técnica do palácio de memória, ela é, bem como as outras técnicas, elas também são usadas por aqueles campeões mundiais de memorização que querem memorizar cartas de baralho, por exemplo, memorizam às vezes 5.000 cartas de baralho em apenas alguns minutos. Qual é a técnica que eles usam para isso? É muito simples. Eles substituem as cartas do baralho por personagens que eles gostem muito. Então, por exemplo, uma determinada carta de baralho, tá? O As de Ouros, por exemplo, vai ser representado pela princesa Diana, por exemplo. O Rei de Copas vai ser representado pelo Bowser, né, que nos joguinhos do Super Mario é o Rei de Copas. E por aí vai. Aí sempre que cair essas duas cartas, basta você se lembrar da Princesa Diana e do Bowser dançando juntos. Entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Então a estratégia é exatamente essa. Você, quando quiser memorizar uma lista de palavras, ou até mesmo um texto, entenda que palavras são algo abstrato. Não tem como a nossa mente imaginar algo abstrato. A nossa mente só consegue imaginar algo concreto, algo que passe pelos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então você vai ter que substituir as palavras por objetos que você já tenha visto na vida real e cujo som, de alguma maneira, lembre exatamente aquelas palavras que você quer memorizar. E aí você imagina esses objetos acontecendo dentro da sua casa, né, executando ações dentro da sua casa ou na sua rua, que são aqueles exemplos que eu dei aqui desde o início desse vídeo. Tá? Então, se você usar essas técnicas de memorização, você estará apto a memorizar livros inteiros, você estará apto a se lembrar dos nomes das pessoas e das fisionomias delas com muito mais facilidade, você estará apto a memorizar longas listas, inclusive nomes de capitais, nomes de cidades, nomes de países, nomes de várias coisas mesmo, né? Listas da tabela periódica de Mendeleev, né? Elementos atômicos da tabela periódica de Mendeleev, e assim vai indo. Você também estará apto a memorizar letras de música com mais facilidade. Tá? Uma outra técnica de memorização é você transformar o texto que você quer memorizar em uma musiquinha. Tá? Não precisa ser a música mais bela do mundo e não precisa nem mesmo ser uma paródia. Basta você ler aquele texto como se estivesse cantando ele. Tá? Mesmo que fique fora de ritmo, fora de melodia, fora de tempo, mesmo que fique meio desorganizada a tua musiquinha. Se tu lê como se estivesse cantando, fazendo com que as letras, os sons das letras meio que se espichem, coisa assim, você vai conseguir memorizar com muito mais facilidade. Lembre-se de que as músicas que você memoriza em apenas alguns minutos, na verdade são longos textos, como se fossem longos poemas. E se você fosse escrever num caderno todas as músicas que você sabe na ponta da língua, você encheria páginas e páginas daquele caderno. Em outras palavras, você sabe páginas e páginas de texto na ponta da língua e você nunca parou para pensar sobre isso. Na Idade Média, os cristãos tinham o hábito de transformar salmos da Bíblia em música. E aí eles ficavam cantando aqueles salmos da Bíblia como se fosse uma música, e eles memorizavam o livro de salmos inteiro. Isso ajudava muito os copistas que copiavam o texto bíblico de um documento antigo
para um documento novo, quando a folha daquele documento antigo começava a se desmanchar em decorrência do tempo. Antes que isso acontecesse, eles passavam e faziam uma cópia, passavam do documento antigo para o documento novo. E eles sabiam na ponta da língua, se não a Bíblia inteira, pelo menos o Novo Testamento inteiro e mais o livro de Salmos e outros livros do Antigo Testamento. Então eles, por quê? Porque eles cantavam os livros da Bíblia, cantavam, ficavam cantando eles, faziam como se fossem músicas, usando os livros da Bíblia, os textos inteiros dos livros da Bíblia, e eles repetiam isso todos os dias mentalmente. E aí, quando eles iam passar o texto bíblico de um documento para outro, isso ajudava eles a perceber se estavam acrescentando uma letra ou se estavam copiando a Bíblia da maneira certa. No islamismo, os muçulmanos fazem a mesma coisa com os textos do Alcorão. Por exemplo, a primeira sura do Alcorão, chamada de Al-Fatiha, que significa abertura, você provavelmente, se colocar a palavra Al-Fatiha na internet, você vai ver vários muçulmanos que, sem ter o Alcorão na mão, né, eles vão literalmente cantar a sura Al-Fatiha. Por exemplo, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quer dizer, eles vão literalmente cantar, tá, a sura Al-Fatiha, tá, que é o primeiro livro do Alcorão, a primeira sura do Alcorão, tá? Então eles vão, o primeiro livro do Alcorão, o primeiro capítulo do Alcorão. Então eles literalmente cantam o Alcorão. E é muito comum você ver muçulmanos que sabem o Alcorão na ponta da língua, de letra a letra, de palavra em palavra, porque mesmo o Alcorão sendo um livro de mais de 600 páginas, eles, como cantam o Alcorão desde que são muito pequenos, eles acabam memorizando grande parte do Alcorão, em alguns casos até mesmo a totalidade do Alcorão. Então, por exemplo, se você quiser passar numa prova, a grande estratégia é você fazer exatamente como os religiosos fazem: transformar o texto que você precisa saber na ponta da língua para passar naquela prova, transformar esse texto numa música e ficar cantando ele várias vezes sozinho, né? E ouvindo a gravação dele num celular, enfim, até memorizar. E, de preferência, né, transformar as palavras em imagens, que daí vão te facilitar ainda mais a memorização. A questão é, quanto mais técnicas de memorização você usar para memorizar a mesma informação, mais difícil vai ser depois de você esquecer aquela informação. Porque se você não se lembrar daquela informação na hora por causa de uma técnica de memorização, você vai se lembrar por causa de outra, e de outra, e de outra. Então, quanto mais técnicas de memorização você usar para memorizar a mesma informação ou o mesmo conjunto de informações, mais facilidade você terá de lembrar na hora em que de fato você precisar daquelas informações que você memorizou. Então, uma outra dica, tá, que eu quero deixar para vocês é que sempre que vocês forem estudar, tá, o ideal é vocês estudarem antes de dormir. Se tu tem por hábito dormir 8 horas, memorize o texto que você quiser memorizar ou os conceitos que você quiser memorizar, digamos assim, às 7 horas da noite, ou das 6 às 7. E não faça nada depois de você ter memorizado aquilo ali. Tá? Vá dormir. Tá? Não faça nenhuma atividade intelectual depois de você ter memorizado aquela informação. Simplesmente se deite na cama e durma. No outro dia, quando você se acordar, você vai se lembrar daquela informação com muita facilidade. Tá? Daí, naquela mesma noite, você de novo vai pegar aquela mesma informação, vai memorizar ela de novo antes de dormir e vai dormir, vai se deitar na cama, vai dormir, e no outro dia você vai se levantar da cama, vai fechar os olhos e vai tentar se lembrar daquela informação sem ter o papel na mão. Se você repetir essa operação por quase uma semana, digamos que por 3, 4 dias ou até mesmo uma semana, depois vai ser muito difícil de você se esquecer daquela informação.
Porque quando você dorme, quando você fecha os olhos e dorme, o seu cérebro transfere aquela informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá? Você literalmente está transferindo aquela informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Se, por exemplo, eu dissesse aqui 10 palavras e pedisse para você memorizar, e você fosse memorizar agora, você acharia difícil, você não se lembraria de repente duas delas, mas se quando você fosse se deitar, você fosse se deitar ainda recitando mentalmente aquelas 10 palavras, fechasse os olhos, dormisse, e no outro dia você se levantasse pela manhã, se acordasse e pensasse nas 10 palavras, você sentiria uma facilidade gigantesca de trazer de volta aquelas 10 palavras. Por quê? Porque enquanto você dormiu, o seu cérebro esteve transferindo aquelas 10 palavras da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Tá? E quanto mais, mesmo depois de você ter dito consigo mesmo, ontem eu estudei antes de dormir, hoje eu me acordei de manhã sabendo a matéria inteira na ponta da língua porque meu cérebro transferiu da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Deu, agora eu não preciso estudar. É isso? Não. Você vai ter que ficar mais 4 dias nesse mesmo ritual. Antes de dormir, memorize aquela informação e no outro dia, quando você se levantar da cama, pense naquela informação logo pela manhã cedinho quando você se acordar. Se você repetir isso 5 vezes, esse processo todos os dias, 5 vezes, durante uma semana, por exemplo, depois você vai se lembrar pelo resto da sua vida daquela informação. Tá? Então, se você for transformar um texto numa musiquinha, por exemplo, cante esse texto antes de dormir, feche os olhos, durma, no outro dia, quando se acordar, pense naquele texto na forma de musiquinha mesmo e veja o quanto você consegue recitar na ponta da língua. E na próxima noite, antes de dormir, faça a mesma coisa. Memorize aquele texto na forma daquela mesma musiquinha e no outro dia pense naquela mesma musiquinha logo que você se levantar de manhã cedo. Lembrando que a música que você usar para memorizar aquele texto X é aquele texto X. Tu não vai poder usar aquela mesma música para memorizar mais de um texto. Senão o teu cérebro vai ficar meio confuso, tá? Porque ele vai usar a musiquinha como gatilho de memória, como dispositivo de memória, como mecanismo de acionar aquela informação e trazer ela para o seu lado consciente, tá? Então, use todas essas técnicas de memorização que o grande gênio Tony Buzan nos ensina, tá? Faça isso dessa maneira como eu ensinei aqui no finalzinho. Lembre-se que o cérebro humano tem uma capacidade incrível, tá? Ele consegue memorizar várias informações, todos os tipos de informação que você quiser, tá? E o único limite que você tem é a sua própria preguiça, porque existem pessoas que mesmo conhecendo essas técnicas de memorização todas, eles acabam se negando a usarem porque acham que isso é muito cansativo, muito chato memorizar, tá certo? Então, memória brilhante do